TVC. 20 anos com você. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez aqui estamos, divulgando a doutrina espírita que nos traz tanta felicidade. Por que, Vec Miller? Como vai você, meu irmão? Tudo bem? Graças a Deus, melhorando, seu Gama. Está tudo bem melhor, não é? Com a graça de Deus. Bem melhor. Bem, na verdade, no programa de hoje nós vamos ter muita coisa nova, importante, mas eu voltei a colocar essa coisa na nossa mente, ou seja, o objetivo tem que ser alcançado, mas não é exclusividade. Então é mais para a gente discutir a doutrina espírita pela sua grandeza, pela sua particularidade, porque a doutrina espírita talvez seja aquela que nos coloca mais à vontade para raciocinar, porque tudo, absolutamente tudo é racional na doutrina espírita, então nós não temos nada que contraria essa verdade. De forma que eu tenho uma frase muito bonita, eu tinha essa frase já antes, né? Nós usamos uma que é conhecida, até me chamaram a atenção, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu tenho uma outra, que é muito bonita, que eu acho que eu coloquei hoje também para você ver, rever as convicções é ter a coragem de analisar os fatos sob outras perspectivas. Claro, né? Porque nós ainda estamos olhando para o que aprendemos doutrinariamente em vários lugares, nós estamos olhando para quê? Para o conhecimento de há 2000 anos atrás. Sim. Veio muita coisa nova e a doutrina espírita tem a obrigação de divulgar isso com perfeição. Com certeza. Porque é uma distância muito grande, não é isso? Bem, passo para você agora, já que eu saudei os nossos amigos telespectadores, e fico feliz de você com a pequena cirurgia que fez, que não foi de invasão, mas não foi de corte, né? Não, foi. Então Deus te abençoou, você merece, e vamos seguir em frente então, vamos lá. Alô, pessoal que assiste o programa Enfoque Espírita aqui no canal TVC 16. O horário deste programa é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprises aos sábados às 15 horas e também às segundas-feiras às 17h30. Lembrando que nós aceitamos sugestões, perguntas e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Isso porque, sem cortar você, mas é porque você não lembrou de dizer, já te interromperam na rua para fazer perguntas. Porque a mim já o fizeram algumas vezes, considerando os anos que nós já estamos fazendo o programa. Exato. Então as pessoas pensam que a gente sabe tudo, porque está na rua. Não, nós somos pesquisadores. Claro, lógico. Temos algum conhecimento, mas não somos aquela pessoa que diz que sabe tudo. Não é assim. Não é. Então, e pode ser visto também pelo Facebook, TV Cidade de Petrópolis, tudo junto. E pelo Instagram, @TV Cidades RJ. Pode ser visto também e deve ser visto pela internet www.tvc16.com. Lembrando uma coisa importante, o canal 16 aqui de Petrópolis, TVC, está se expandindo, tá certo? Ele é veiculado em Petrópolis, canal 16, mas também é veiculado em Pati de Alferes, tá certo? Canal 16. Em Friburgo, canal 5. Teresópolis, canal 21. Três Rios, canal 3. E Paraíba do Sul, canal 3, também de Três Rios, tá certo? Então, neste momento, passamos então a leitura, seu Gama, do nosso livro, é exatamente do livro Segue-me. O de Francisco, Emmanuel, né? Através de Emmanuel, de Chico. Então,
O título é Na Luta Vulgar. Aspas. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer as leis das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultarmos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequenas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto a nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. Muito bonito, seu Gama. E muito bom. Luta vulgar. Porque são muitas mensagens. Exatamente. Repara que ela deu muita ênfase à mente. Ah, sim, não tem a menor dúvida. Fundamental a mente. Depois, eu vou ler um outro trecho também falando sobre a mente, que eu acho muito significativo. Perfeito. Um de Chico Xavier e um de Divaldo Pereira Franco. Sobre o mesmo assunto, a mesma forma, a recepção dos dois grandes mestres. Perfeito, perfeito. Aliás, é exatamente o que nós estamos estudando nesse capítulo das leis morais. Né? Das leis morais, a parte da mente que é fundamental. Né? Não é? E nós, às vezes, não damos valor àquilo que nós ficamos pensando, mas deveríamos dar muito valor, porque a mente é tudo. Perfeito. É exatamente isso. Então, muitas vezes, nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que elas participavam de encontro conosco e diziam assim, mas o senhor dá tanta importância assim à mente, porque a mente é tudo. É tudo, com certeza. A mente é tudo. Então vamos lá, no estudo de hoje, já instalamos aqui o seguinte, o que você leu, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Claro, sim. Quando nós oramos, os espíritos que estiverem desencarnados, eles se aproximam e de repente, se tiver médiuns, os médiuns acusam a presença deles. Bem, então, essa é a pergunta 662 que nós havíamos interrompido, podemos seguir. Eu vou ler a seguinte, Weckmiller. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus
e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado importante. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. É isso mesmo. Até aí mesmo, para nós, o que importa é saber que nós mesmos é que devemos continuar lutando para vencer as nossas inferioridades, que começam normalmente na mente. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a mente, que senão vamos cortar no meio do caminho, eu não queria, sabe? É só para que a gente mostre para os nossos amigos telespectadores como é importante você dominar o seu pensamento. Senão, a sua prece pode ser, digamos assim, se perder no mundo espiritual sem atingir aquilo que você deseja. A mente é tudo. O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente, é o que nos diz a doutrina espírita. Aqui tem uma palavra muito interessante, seu Gama. Chama-se resignação na resposta. Porque Jesus nos diz, se você quer orar, vá ao seu quarto, a sós, e ore. É com resignação. Introspectivamente, você está ligado através da sua mente a um plano superior. Olha que maravilha! Para justamente nenhum tipo de barulho ou quer que seja venha a afetar essa comunicação, não é isso, seu Gama? Se você está ligado a essa ou aquela entidade espiritual que você denomina dessa ou daquela maneira, com esse ou aquele título, ao orar, saiba que está entrando em contato com ele. Mas precisa estar com a mente limpa. Precisa estar focalizado no que você está falando. Porque se você apenas repete palavras que você viu ou leu, é pouco, ou quase nada. Exato. Pode até significar boa vontade, mas é um despreparo que dificulta a ação dos nossos irmãos. Perfeito, perfeito. Agora vamos para 664, Weckmiller. Preste atenção, vamos lá, você vai responder. Isto. Até fala bem o problema do arrependimento, a gente fica por ali, mas vamos lá. Será útil que oremos pelos mortos? Olha só, quanta gente ora pelos mortos. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como lhe pode as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? É contigo. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Obviamente. Né? Continua a leitura, mas isso é óbvio. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sempre sente um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É isso aí. Né? Então a gente vê como é importante a oração, mas não da ponto da gente repetir. Isso realmente, se você não focalizou a sua mente, a sua prece tende a se perder no mundo espiritual, porque não foi captada. Isto. Não houve conexão entre um e outro. Uhum. Então, difícil de fazer da mesma forma. Quer seguir mais um pouco? Vai em frente. Então, seu Gama, algum tempo atrás, me perguntaram se nós, quando oramos para uma pessoa que já desencarnou, como é que ela fica no plano espiritual?
primeiro lugar, me veio a intuição dizendo o seguinte: ela vai ficar muito contente, porque você está lembrando daquela pessoa. E aí não é lembrar ela adoentada, mas com vida. E, logicamente, o espírito não morre jamais. Mas eu falei assim, puxa vida, fulano lembrou de mim, que coisa boa. Lembra daqueles dias que nós estávamos rindo sozinhos? Isso, como diz aqui a resposta, há um refrigério muito grande para que aquele que está recebendo a oração, ele se concita interiormente ao arrependimento das suas faltas. E não há necessidade que você tenha conhecido intimamente aquele espírito, não. Exato. Você tem o nome dele, tem a notícia do que ele fez em vida, então aquilo te impressiona, você o ama, pede ajuda a ele e ele fica muito feliz por receber. Né? Isso. E aí lembramos que, ao pedirmos, nós estamos lembrando da pergunta 747, a intenção, não é não, seu Gama? Vários lugares que falam sobre a intenção. Sobre a intenção. Porque Deus julga pela intenção. Daí a importância de você orar com a intenção de ajudar a repetir palavras. Olha, tem muita gravação que faz melhor do que você faz. Porém, para fazer e pedir resultados, tem que ser com amor, com a intenção de fazer o bem. Perfeito. 665, é isso? É isso mesmo. Exatamente. O que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo que é a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Agora vem uma frase muito importante. Leia, ainda continua. Agora, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Quer dizer, os espíritos costumam fugir dos outros espíritos por medo, depois do desencarne. Então, mostrar a ele que são pessoas, são espíritos, que desencarnaram porque ninguém desaparece. Porque é lógico, eu fico às vezes perplexo das pessoas dizendo, mas e o inferno? Eu digo, peraí, você acredita em Deus? Imagem perfeita dele, como amor, sabendo o presente, o passado e o futuro, então já nos criou sabendo que nós vamos para o inferno. Você acredita nisso? Se você acredita, você não entendeu nada das coisas. Ou seja, não é assim, o inferno está dentro da nossa mente. Exato. Por isso é importante que a gente converse sobre a mente para entender que a mente é fundamental na hora de captar alguma coisa do mundo espiritual. Exato. Perfeito. Tem mais alguma coisa, Vecmílio? Vamos lá. Seria importante, aqui tem uma palavra que é mais o ligeiro arrependimento. Esse arrependimento, ele pode se dar exatamente na hora da angústia daquele que já partiu, dizer assim, eu não aguento mais, por favor, me ajude. Isso seria uma rogativa para que viesse o socorro a ele? Sim, dependendo da intenção com que ele quer fazer, porque, por exemplo, para o mundo espiritual, o que se nos revela é que o suicídio é que é mais difícil de todas as ajudas para a pessoa receber. Sim, sim. Quando ele renuncia a ideia de que Deus é poderoso
e, portanto, não faria isso, criar uma pessoa que foi condenada pelo suicídio para ficar eternamente naquele estado, mas que vai haver, oportunamente, dependendo de outras encarnações para ele, então fazer o quê? Passar por aquela dificuldade extraordinária, porque é aí que a pessoa que não crê em nada passa a dificuldade. Então, seu Gama, mas nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo. Então, vamos lá, voltaremos em 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco, podemos dizer assim, do programa Enfoque Espírita, no momento apresentando, digamos assim, um estudo que é fundamental para a nossa destinação após o nosso desencarne. Você será o responsável pela situação que você vai se encontrar no mundo espiritual. Não depende do papai, nem da mamãe, nem de vidas passadas. Depende de como você vai enfrentar para resgatar os erros e, eventualmente, adquirir conhecimento. Perfeito. Vamos lá, Vecmir, para 666. Nós estamos falando da lei de adoração. Isso. Então, pode-se orar aos espíritos? Pode seguir. Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. E aí nós vimos, então, para a prece ser aceita, com uma importância a colocação da mente. Tem pessoas que pensam, até num ônibus correndo, e a mente está ali, ele orientando o trânsito, até comentando com o outro e estão rezando. Tudo bem, é bom para manter a mente dele, pelo menos, em mantendo alguma coisa. Mas a ser atingido pelos espíritos e receber, realmente fica difícil, né? Isso. O poder da mente, nós vamos ver daqui a pouquinho. Perfeito. Na última frase aqui, seu Gama, diz assim: eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Como uma prece pode ser bem aceita por Deus? Exatamente, o problema todo é exatamente a intenção. Tá? Deus julga pela intenção. É a 747, não é? 747. Porque realmente a intenção é tudo. Se você reza com uma intenção boa, a prece vai ser atendida, mesmo que você não perceba. Agora, se você não faz ela com boa intenção, apenas pela rotina, é melhor repeti-la. Isso. Tá? Uma outra observação. Porque as pessoas dizem assim: eu orei e não consegui. Porque, na realidade, pessoal, existe um espaço de tempo entre você pedir, a espiritualidade vai verificar se você tem o merecimento, Claro. para depois tentar, da melhor forma possível, fazer com que aquele petitório seu venha se realizar, não às vezes através de você, mas através de uma outra pessoa. Quase sempre. Não é assim? Quase sempre. Vai depender das decisões que outras pessoas vão tomar com relação a você. Não pode mudar o seu destino, porque às vezes você tem que conviver com aquela pessoa em função de problemas da vida passada. Por isso que é importante. É incrível, você não consegue explicar a justiça de Deus se não aceita
a reencarnação. Faz parte, não tem como, qualquer religião. Por isso que é tão importante a pergunta 982, e que diz ali, é necessário a gente ser espírita para poder ser salvo após a morte? Com toda certeza? Não, não há nada com toda certeza, mas não tem que ser dessa forma. Ora, os Espíritos nos ensinam que aquele que ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, que faz caridade e exerce o perdão, está aceito no céu, porque é isso que quer. Então, independe da religião. Se você está fazendo as suas orações por amor, por terceiros, se houver amor mesmo, elas poderão ser atingidas desde que não conflitem com os destinos que aquela alma pediu do outro lado. Para reencarnar, às vezes pediu, e às vezes lhe é imposta, então, digamos, uma dificuldade como resgate dos erros do passado. Então, também depende da nossa tolerância na aceitação do nosso pedido. Nem sempre pode ser, porque senão você vai mudar o destino do nosso irmão e não tem esse direito. Exatamente. Tá? Aliás, só Deus o faz, não é Só isso? Deus o faz. 667, né? Pode ler. Agora nós vamos falar sobre politeísmo, não é isso? É isso. Então, a pergunta é a seguinte: por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributo de natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava, que não havia mais do que um passo. Então, em função disso aí, a gente tem que entender que os nossos pedidos têm que ser também diminuídos, porque senão, e entendendo que não é possível pedir tudo, mas tem gente que insiste, às vezes a vida inteira, e não consegue resultado por isso. Aquilo não é bom para ele no estado que ele se encontra. E aí tem uma outra coisa muito interessante, seu Gama. Acaba você, de tanto pedir aquela mesma coisa, você seja, de uma certa forma, auto-obsediado? Ah, sem dúvida nenhuma, você atrai os obsessores. Se você quer alguma coisa que positivamente não é correto, os obsessores estão presentes para te atender. Perfeito. Porque você está se conectando com eles. É você que deseja isso. Tá? Exato, perfeito. Então vamos para 668? 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Claro, a resposta é assim, sem dúvida. Porquanto chamando Deus, com letra minúscula, não é Deus mesmo, a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Isso é verdadeiro. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais. Faziam dele um Deus e, por sua morte, lhe rendiam um culto. Aí vem uma observação grande, uma parte, vamos ver. A palavra Deus, com letra minúscula, por favor, tinha entre os antigos uma acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personalidade que se dava uma personificação do Senhor, da natureza. Era uma qualificação genérica que dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Então, entendemos, vamos até um pouquinho mais, Beckmiller, eu vou te passar a palavra para você falar. Ora, tendo-lhe as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos, atuarem como potência da natureza, a esses seres daremos o nome de deuses, como lhe damos atualmente o de espíritos. Então, aí com você a palavra para explicar, isso, porque o restante aqui agora, é mais para esclarecer. Perfeito. Então, agora vem uma parte importante.
pura questão de palavras, com a única diferença de que a ignorância em que se achavam mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. São os espíritos que estão, no momento, utilizando só o espírito, mas não são donos de potências extraordinárias. Também eles não podem tudo. E vai seguindo, velho. Exato. Lembrando que na Roma Antiga havia o culto dos antepassados, que chamava-se Penate. Olha que interessante. Só uma parte, tá certo? Então vamos seguir aqui. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Mais adiante, nós vamos ter um estudo sério do perispírito. Porque, então, nós temos um corpo espiritual. Isso está bem descrito por André Luiz, em colaboração junto com Chico Xavier, é claro. E então, ali ele nos dá uma definição e a gente começa a entender que o espírito tem um corpo de energia. Mas naquela época eles não podiam entender o que era energia. Exato. E não entendiam. Hoje, porém, como o ser humano faz da energia o que ele quer, porque Deus não poderia fazer da energia um corpo espiritual, e fez. E fez. Então, tem o corpo espiritual, pode lembrar sempre, é um corpo de energia, tá? E no capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, a gente encontra uma definição completa, que foge um pouco aqui agora, mas que mostra, então, o que é o corpo espiritual ou perispírito. E, aliás, o título é exatamente esse. Mas, mais adiante, nós vamos entrar isso em mais profundidade. Perfeito. Então, agora nós podemos ir direto para a expressão sacrifícios, também muito utilizado entre outras religiões. Isso, agora nós estamos entrando em um outro item chamado sacrifícios, não é isso? É isso. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Bom, Vecmir, eu vou fazer o seguinte, eu vou interpelando, recortando, mas a pergunta é muito grande, procure diminuir, senão vai tudo embora. Vamos lá. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Você quer comentar essa pergunta, que já demos a essência dela? Exatamente. Aí nós voltamos aqui na pluralidade, não é isso? Exatamente. Cada espírito está no estado espiritual que lhe é próprio e é capaz de fazer determinadas coisas. Então, daí a chamá-lo de Deus, assim também não foi na Terra, chamar de verdadeiro Deus, e não é verdadeiro nem coisa. É uma figura de expressão, mas que não corresponde à realidade. Aqui tem uma frase que eu sublinhei e diz assim: é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. É exatamente só através da mente e das boas ações é que nós podemos alcançar esse senso moral que nos impele automaticamente a não cometer erros contra si e contra outros. Agora você vê, no passado tinha aquela hipótese de
fazer das pessoas uma oferta para Deus, cometendo uma coisa horrível, que é Horrível. matar alguém. Exato. Como se isso pudesse ser alguma coisa vinda de Deus. Não. Então, esses sacrifícios não têm valor, pelo contrário, tem uma condenação expressa de quem faz isso, né, com o seu semelhante. Isso. E isso, portanto, para simplificar, é algo muito errado, porque vai fazer com que a gente depois volte em circunstância idêntica. Porque a expressão é certa. Isto que tu semeias, disse Jesus ao sacrifício aí, isto também ceifarás. Não tem a menor dúvida. Entendeu? Quem fez vai Então, ter que se sacrifício arrepender. não é bom. Temos que eliminar os sacrifícios dos outros no sentido de amá-los, ajudá-los, nunca de impor circunstância para que eles possam sofrer. Isso. E aí vem a letra A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos, é contigo. Sobre isso, não pode haver a menor dúvida. Então, olha, se já ficou claro que não pode haver a menor dúvida, agora eu faço a pergunta. Então, de acordo com a explicação que vim-se a dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Resposta: não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Veja bem, essa é a frase que você podia repetir, porque ela é muito importante. Com certeza. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Então, Não há como imaginar-se que se lhes possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. se nós somos criados por Deus, com o intermediário dos pais e tudo mais aqui na Terra, senão não teria o corpo físico também, e a gente então acha que se para nós, no nosso nível ainda de evolução, não é certo que faça determinadas coisas contra terceiros, sacrifício, como é que nós vamos dizer isso de Deus? Pelo amor de Deus, nunca ninguém pensou nisso, que se tivesse pensado, como o senhor Allan Kardec certamente pensou, então ele colocou essa pergunta para ser claro, não vamos fazer sacrifício, nem humano, nem de outro jeito. Se querem fazer sacrifício, doem coisas que você considera que são suas, e se você quer ajudar alguém, procure o próximo e se dispense aquela coisa que para você está parada é inútil, mas para ele é fundamentalmente importante. Às vezes até simplesmente alimentos, roupas, etc. A ideia é nos igualar, tá? Pois é, o que me chama a atenção aqui é nunca exigiu sacrifícios. Essas três palavras me levam a determinadas reflexões. Em que sentido? Vamos supor que há uma enchente numa cidade e, de repente, tem uma pessoa se afogando. E você se atira ao rio ou àquele local para tentar salvar aquela pessoa. E a gente consegue. E, às vezes, você consegue salvar aquela pessoa. Mas, às vezes, o esforço foi tão grande que acabou que ele só sobrou. Neste caso, é considerado suicídio, seu Gama? Não, é o problema certo que a gente vai falar na pergunta 747. Deus julga Pela intenção. pela intenção. Qual foi a intenção da pessoa? É salvar o Ele outro. tentou, mas aí ele mesmo morreu. Mas isso tem que estar na mente dele. Ele não teve a intenção, porque Deus julga pela intenção. Perfeito, Isso vai ainda perfeito. aparecer aqui. Então, seu Gama, é que já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Então, Tá bem, certo? pode, manda abraço. Então, aguardamos você no próximo bloco. Até já. Até já.
Na realidade, irmãos queridos, a gente vê bem o seguinte: Deus julga pela intenção. Nós frisamos isso na pergunta 658, quando Deus diz, agrada a Deus a pressa, lembra que nós estudamos? Isto. E a resposta é bem clara: a intenção é tudo. Então, tem muitas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, como, por exemplo, a 672, a 747, 949, 658, tem outras mais, dentro desse mesmo capítulo, e nós já lemos. E já lemos eles também, para mostrar que a intenção é tudo. Para o espírita, desde a prece e a menor atitude que ele faça, é a intenção que vale. Até determinados erros podem ser perdoados, porque vale a intenção. Sim, tá? exatamente. Eu, por exemplo, que leva a pessoa à morte, mas ele não quis aquilo, estava lutando para tentar salvar alguém. Então, ele tem méritos ao invés de ter punição, porque a intenção é tudo, tá? Tá certo. Bom, então... Vamos para 670. 670. Dar-se-á que alguma vez possa ter sido agradável a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. De novo, Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Para homenagear a Deus. Estavam Sim. completamente enganados. Exato. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo, Tá bom por aí, Vecmira, porque nós temos um tempo e precisamos dar, por concluir dessa parte, que também aqui está repetindo um pouco. A 671, você pode ler e também pegar a intenção de novo e penetrar o assunto. Vamos lá. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem, ao sentimento que os excitava, embora outrora a sacrificarem seus semelhantes? Olha que resposta impressionante. São impelidos pelos maus espíritos e fazendo guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda que cada um ame o seu irmão. Tá? Todas as religiões, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê. Isso é uma coisa, um ensinamento muito importante. Porque as pessoas dizem, o meu Deus é bom, o seu Deus não é bom. A sua intenção é que não é boa, porque se fosse você não ia dizer. Exato. Então não está nessa posição. Aí mesmo na resposta, nós vemos que Deus não pode estar presente a quem impunha uma espada para impor as suas ideias. Isso é um grave erro, não tem erro. Para se defender, lamentavelmente, você pode até usar para se defender. Numa situação que você está menorizado, mas fora disso, não. Aliás, seu Gama, você me desculpe, quando Jesus estava para ser imolado, traído por Judas, né? Segundo consta, Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha de um dos centuriões, não é isso? Foi, e que Jesus imediatamente consertou aquela coisa. E disse assim... Quem com ferro será ferido. Exatamente. Quem usa da espada, pela espada. Não a espada especificamente de ferro, mas às vezes é exatamente a sua consciência lhe acusando tão forte, é como se fosse uma espada cruzando o seu corpo. Gente, eu fiz uma coisa errada, não deveria. E porque a tal história, nós esquecemos que Deus julga pela intenção.
Então há muita coisa que escapa disso aí, porque às vezes a intenção foi boa. Por exemplo, uma pessoa que às vezes, no caso de um grande incêndio, ele pula para evitar a morte, ele pula desesperado porque ele quer viver, ele terá um suicídio, isso não é visto como um suicídio, mas uma tentativa de escapar que não deu certo, né? Embora seja um erro, que você deve fazer o possível para não conseguir, mas às vezes você enfrenta uma situação que não tem como evitar. Exato. Você tem que tentar. E tentar significa saltar numa situação no qual, pergunta 747 do Livro dos Espíritos, Deus julga pela intenção. Tá? Porque nessa intenção, nesse exemplo que o senhor deu aí, é exatamente, ele está tentando, aliás, quando nós reencarnamos, nós ganhamos um corpo físico. E através desse corpo físico, nós temos a obrigação de preservá-lo O mais que puder. sadiamente o tempo todo, não é isso, seu Gama? Perfeitamente. A intenção é tudo. Você quer ver? Pula para a pergunta seguinte, você mesmo, vai lá. Vamos lá, 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Olha a resposta que linda. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção. Então, 670, mas também tem a 672. 672. E que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que é a intenção é tudo. Que o fato não é nada. Nada vale. Então, às vezes as circunstâncias mudaram muito, mas com a intenção do espírito, quando ele quer realmente se eliminar para praticar o suicídio, é a coisa mais grave que pode acontecer. Porém, quando acontece da pessoa estar lutando para tentar salvar outras pessoas, na guerra houve isso muito, né? Para tentar salvar alguém, outros morreram. Ah, mas se você não tivesse tentado, ele não teria morrido. É verdade. Sim. Ele não teria morrido, mas ele desencarnou apenas. Você chama de morte, se complica. Fala em desencarnação, que você vai entender. O espírito retorna para o mundo espiritual, agora um pouco mais elevado. Porque a intenção dele não foi essa, foi de salvar. Ele salvou o outro, mas morreu. Então ele é suicida? Não. Ele teve uma intenção superior. E essa intenção que está na mente faz com que a gente, então, procure saber o que é a mente também, porque é tão importante aqui. Perfeito. Mas vamos fazê-lo, se Deus permitir. Agora, na 673. 673. É grande. Quer que eu leia, Vecmília, para você responder? Isso, depois eu respondo. É Tá. pequeno. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório ao passo que era abusivo, quando para nada servia, ou só se aproveitava aos que nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres, as primícias dos bens que Deus concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais, para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade de tudo. O homem que se abstém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo.
Então, vamos ter uma coisa importante no nosso procedimento do dia a dia. Repetimos, essa fase é de estudo para a gente, como espírita, pegar essas leis morais e viver com elas intensamente. Então, em quase todos os atos da nossa vida, a intenção é tudo. Então, há coisas que a gente lamenta, mas a intenção é tudo. Às vezes a pessoa está desesperada por situações verdadeiramente reversíveis e aí comete um suicídio. É muito grave a intenção. Porém, se ele faz e a conta dá certo e ele mesmo falece, como já conheço tantos casos assim, geralmente é uma pessoa que vai salvar outro e acaba ele mesmo se punindo, ele não é suicida. A morte aconteceu porque ele não queria, tanto que foi tirar outros. Mas, infelizmente, atingiu demais a ele e não foi só aquilo, foi o fogo, foi também, digamos, a fumaça, as consequências da luta que apareceu para ele e ele aí acontece. Por que isso acontece? Porque a mente é tudo para nós, seres humanos. Então, já que estamos em casa, eu, Vec Miller, pensando em o que fazer, e agora nós vamos começar a lei do trabalho, então, se me permite, Vec Miller, eu vou ler isso aqui e rápido, porque eu sei que o nosso tempo está no final, mas veja que coisa interessante. Então, diz aqui, o que é a mente? Esse daqui é de Joana de Anjos, portanto, vem do Divaldo. Esse livro se chama O Ser Consciente. Justamente no primeiro capítulo, e até antes dele, que isso aqui é a introdução, ele diz o seguinte: o ser consciente, esmagado por conflitos que não amainam de identidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas. Em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do eixo exterior, com aplauso e admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e aferroados pela angústia e pela insatisfação. Aí ele fala, se o indivíduo tenta soterrar os conflitos que ele trouxe da vida anterior, ele não vai conseguir. Aí ele diz o seguinte, o homem pode e deve considerar como sendo a sua própria mente. Quer dizer, como você fosse a sua própria mente, tá? Aquilo que você cultiva, Vec Miller, no campo íntimo, ou que o propele com insistência a determinadas realizações, constitui a sua essência e legitimidade. Tem gente que só pensa no seu clube de futebol e acabou. É o estado espiritual que lhe é próprio. Então, constitui a sua essência e legitimidade, que deve ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais. Parecer e ser. É uma pessoa que é assim, mas quer parecer que é outro. Né? Sim. Com as inquietações e tendências que o comandam, estabelecendo os paradigmas. Ignorar uma situação não significa eliminar ou superá-la. Aí, em virtude disso, é a introdução desse livro extraordinário que vai falar muito sobre o ser consciente, portanto, a mente, ele vai entrar em detalhe. Tá? E aqui, o Ser Consciente é um livro chamado O Ser Consciente também, é de Joana de Anjos e Divaldo Pereira Franco. Aqui é o contrário, é Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que então diz o seguinte, olha só que importante nós temos esse conhecimento bem mais profundidade. Ele diz assim, de perguntas e respostas. Pergunta feita e aqui Emmanuel respondeu. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Ora, Vec Miller, isso aqui era muito importante. Eu, como não estou com a voz boa hoje, por causa dos olhos que estão com problema, você poderia ler isso aqui bem devagar, eu já conheço de cor. Então, eu prefiro que você leia a resposta. Pode ler a pergunta de novo. Então, veja bem, pessoal, Leis de Amor do Espírito de Emmanuel, através do Chico Xavier. Item 12. Pode A ler, mente tranquilo. invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Resposta. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Imaginem.
Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Mas o importante é a primeira frase, né, seu Gama? A primeira frase é fundamental para que a gente entenda a posição espírita. Vamos lá. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Imagina como é importante a nossa mente. Bem, meus irmãos, você quer dizer mais alguma coisa? Bom, seu Gama, eu gostaria de falar sobre, rapidinho, o senhor comentou sobre o suicídio. Antes de tomarem qualquer situação desse tipo, existem órgãos governamentais que auxiliam. Tem pessoas dentro de Petrópolis aqui que estão diariamente junto ao telefone para atender e dar uma boa palavra a essas pessoas. Não utilizem desse método para sair da vida física, porque do lado de lá a coisa vai ficar muito mais difícil ainda. É isso. Certo? Viu como é complicado? Bom, agradecendo a todos, vamos lembrar de uma frase que nós já temos de Chico Xavier, como lembrança para deixar para os nossos amigos telespectadores. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. PVC, 20 anos com você.